Voltei. A live caiu, minha gente. Como eu falo, meu Deus. Falo pelos cotovelos. Deu 1 hora e eu me perdi do tempo. Desculpa. Então, as pessoas que estavam aí me assistindo, voltem, por favor. Eu não acredito não, minha gente. Que criatura pra falar. Meu Deus do céu. Comi 1 hora do tempo da live. E já tô eu de novo aqui. Falando de novo. Minha Nossa Senhora. Desculpa, eu nem percebi que eu tava mais de 1 hora falando. Eu tenho que prestar mais atenção nisso, que eu falo muito. E olha que eu não falei nem o que eu me programei pra falar. Então, gente, então voltando, né, para essa compreensão do que a constelação, dessa analogia com o sistema solar, né? Então, por que que ele trabalha com essa lógica, com essa analogia da palavra constelação? Então, é isso. Então, a ideia é que com a técnica da constelação, a gente dê um lugar de honra a cada membro do nosso sistema, independente de estar nesta dimensão ou já ter passado para outra, né? E aí, constelação também não é religião. É outro ponto que eu gostaria de colocar para as pessoas. Porque as pessoas acham que a constelação tem a ver com espiritismo. E aí confundem constelação com espiritismo. Gente, constelação não é espiritismo, certo? Porque como a gente trabalha com ancestralidade, tá tendo uma pessoa bem na frente da minha varanda, que eu moro no primeiro andar. E ela tá batendo uma enxada. Deixa eu botar o fone. Se diminui o barulho aí pra vocês. Então, a constelação, ela não é espiritismo, né? As pessoas às vezes dizem assim, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo. Eu botei o fone, vê se esse fone tá funcionando aí, minha gente. Diz aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Escreve alguém aí, estou ouvindo, só para eu saber que deu certo aqui a história do fone. Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam, Patrícia, porque todo mundo vê, né, no meu Instagram, quem for dar aí uma zapeada no meu feed de notícias, né, aí do meu Instagram, vai ver que eu coloco outras técnicas que eu utilizo, né? Eu sou terapeuta vibracional, trabalho com reiki, trabalho com chama violeta, trabalho com outras técnicas energéticas. E aí as pessoas podem pensar, né, me vincular a constelação a essas outras coisas que eu faço, né? Tá baixo, mas tá dando para ouvir aí, Luciene? Que eu tenho que esperar a pessoa parar de bater o cabo da enxada lá na frente do prédio, que tá dando bem aqui na minha varanda, que eu moro no primeiro andar. Aí as pessoas perguntam, então, Patrícia, constelação tem a ver com espiritismo? Não. Nenhum ramo do espiritismo tem a ver com constelação. Bert Hellinger não trouxe para a constelação o espiritismo, né? Então, assim, as pessoas precisam estar, assim, bem conscientes, porque constelação não está vinculada a nenhuma religião. Nenhuma religião. Não tem nada a ver a gente vincular a religião à constelação. Agora, eu já vi situações de religiões, né, estarem... Eita, Jesus. Estarem... Entrou uma ligação aqui. Utilizando a constelação lá nas suas sessões, nos seus trabalhos. E eu não vejo nada demais nisso, porque a constelação ela é neutra. Ela pode ser... A filosofia sistêmica, ela pode se aplicar a qualquer coisa. E aí, às vezes, a gente confunde a filosofia sistêmica com essas outras coisas. Tem xamãs utilizando a filosofia sistêmica. Já existe até constelação xamânica. Eu até fiz uma formação em constelação xamânica. Foi a coisa mais linda da minha vida. Foi muito bom. Eu me vinculei muito aos meus ancestrais indígenas. Eu tenho uma linha de ancestrais de índios muito linda, muito forte. E eu me conectei a essa linhagem. Isso trouxe muita energia de cura para o meu trabalho. Mas isso é uma coisa pessoal minha.
Existem profissionais que são ateus, mas que utilizam a constelação. Incrível, né? Porque as leis sistêmicas, elas são... como é um processo muito forte, fenomenológico muito forte, elas são inconfundíveis. Você assiste uma constelação, não tem como você dizer que aquilo ali não é verdade. Porque você abre o campo sistêmico e a pessoa que está sendo representada, né? O seu parente que está sendo representado por uma pessoa que nunca te viu na vida, ela praticamente sente no corpo dela o jeito do outro falar, os sintomas que aquela pessoa tinha. Se ela tinha raiva do outro, ela manifesta essa raiva dentro do processo da constelação, e eu já vou falar disso também, como é que funciona essa dinâmica da constelação, né? Então, a constelação nem é astrologia, nem é esoterismo, nem é misticismo, não é xamanismo, não é espiritismo, não é religião. A constelação, ela é uma filosofia que bebe no psicodrama, que bebe na análise do script, que bebe na psicanálise, que bebe na gestalt, que bebe na filosofia. E é da filosofia que Hellinger traz a fenomenologia. Né? Porque ele é filósofo. Então, ele traz a fenomenologia para nos ajudar a perceber que o processo fenomenológico da constelação, ele utiliza o corpo como nosso grande veículo de cura na constelação. Então, Hellinger, ele descobriu as leis. Na verdade, ele descobriu e descreveu. Porque as pessoas acham assim que por a constelação, isso também é outro equívoco da constelação. Bert Hellinger criou a constelação? Não. Bert Hellinger criou a técnica. Ele sistematizou a técnica a partir dos estudos dele. Então, ele participou ele viveu um tempo com uma tribo indígena africana de Zulus, né? E aí ele, nessa convivência com essas tribos, ele foi observando o comportamento desses indivíduos. Então, por exemplo, uma coisa que ele descreve, né? É que quando um indivíduo dessa tribo ele errava, fazia alguma coisa errada, os outros faziam uma roda em torno dele e cada membro da tribo falava para esse indivíduo qual era a qualidade mais importante dele para aquela pessoa. Então, veja que ele começou a perceber, né, que nessa tribo não existia exclusão. Que é o que é comum nos clãs. Né? Existem clãs que são tão rígidos, né? Famílias que são tão rígidas, que quando o outro erra, ele é excluído. Às vezes até banido do sistema. Por exemplo, os ciganos. Existem tribos, nas tribos ciganas, as pessoas falam muito, julgam muito os ciganos. Mas eles têm códigos, eles têm leis, né, que são, assim, bem rigorosas. Então, assim, se um cigano dentro da tribo roubasse, eles cortavam o dedo, cortavam a mão, era expulso da tribo, banido, e ele era condenado, por exemplo, a ficar vagando. Então, existem os clãs, eles têm suas leis. Toda família tem suas leis. Os clãs têm suas leis. Apareceu um bastardo na família, exclui. Isso gera desequilíbrio sistêmico. Porque daquele sistema alguém vai herdar, vai tomar essas dores. Nem que seja um descendente lá na frente. Nem conheceu essa história. E aí ele toma essas dores, porque é a lei do pertencimento, daquele excluído, e isso vai sendo reproduzido pelos descendentes. E foi isso que o Hellinger percebeu, e foi isso que o Hellinger descreveu. Então, ele não se coloca como o dono da técnica. Ele se coloca como aquele que percebeu as leis sistêmicas
e descreveu as leis sistêmicas. Assim como a lei da gravidade não foi inventada, criada. Ela existe e ela foi descoberta e descrita. E aí a técnica da constelação acessa o que está gravado em nosso corpo. São as memórias, que é esse o grande trunfo. Por isso que ela é uma terapia breve de grande impacto. Porque ela acessa as memórias que estão no corpo. Então, tudo que essa ancestralidade vivenciou, ela vai para os corpos dos descendentes. Cada um vai pegando uma partezinha dessa história. E aí, esses descendentes vão desenvolvendo sintomas. Mas é amor, é por amor. É a lei do pertencimento. E aí, por amor, esses sintomas eles vão acontecendo para que esses aí, né, que foram excluídos, os amores interrompidos, eles vão sendo completados, né? Então, assim, é interessante a gente perceber, né, que a chave de libertação, de consciência, de expansão no trabalho com a constelação, para a tomada de consciência, que é os aspectos que estão ali inconscientes, que precisam vir à tona, né, é o corpo. O corpo, ele chega junto do processo, né? Então, assim, a gente utiliza o corpo da pessoa, né? Da pessoa foi ótimo, utiliza o corpo da pessoa. A gente se conecta, né? Conecta o corpo da pessoa com o sistema, porque, assim, na verdade, a gente não conecta. Deixa eu corrigir isso, que bagunça que eu fiz agora. O nosso corpo, ele está conectado com o nosso sistema o tempo inteiro. Fato. Você tá vivo, você tá pulsante, seu corpo tá ali conectado com o seu sistema o tempo inteiro. Então, o que acontece? Essa conexão, né, ela não é percebida conscientemente. Os movimentos, eles são inconscientes. Então, por exemplo, eu tenho um tio que ele balança a perna quando ele fala. Então, assim, quando eu tô na live, eu tenho que ficar me controlando para não ficar balançando a perna quando eu falo. E, assim, os meus tios, eles têm essa mania de ficar balançando a perna quando eu falo. Então, isso é um processo genético inconsciente, né? Só que nós temos também as dinâmicas de ações, né? Que também são inconscientes. E eu já falei isso na live que foi derrubada pelo Instagram, porque eu falei demais. Tá aí, gente, quem não assistiu, quem chegou agora, Klaus, que chegou agora, né? Algumas pessoas. Tem uma live antes dessa, porque eu falei mais de 1 hora e o Instagram derrubou a live, eu tô aqui complementando. Então, como é que funciona o acesso a essas memórias que estão no corpo, né? A gente utiliza na técnica da constelação representantes. Como ela é um fenômeno, ela é um processo, como eu falei, ela é um processo fenomenológico, e aí está o tempo inteiro em movimento. O seu sistema está ali vivo, pulsante, e aí esse sistema está ali, ó, dentro também de você, né, se movimentando, né? E aí, quando você está presente, quando você sai do piloto automático, é quando você vai para o seu lugar nesse sistema. E aí você consegue, do seu lugar, perceber essa dinâmica, como é que ela funciona. E aí a gente faz a constelação para ver exatamente onde estão os emaranhamentos, onde você está fora do lugar. Então, assim, eu vou soltar um pouquinho o microfone do fone. Se ficar ruim para vocês me falam, tá? Então, assim, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso para vocês de forma dinâmica. Então, por exemplo, como eu falei, né? Tudo que a gente faz é por amor, para pertencer, para honrar. Então, eu vou pegar aqui esse livro só para poder me apoiar, porque eu tô, né, com o telefone numa base. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pai e tenho uma mãe.
E aí, um exemplo. Onde fica melhor para o seu corpo? Olha para esse, você é esse aqui. Onde fica melhor para você ficar? Aí eu coloco, ó. Ui! Eu tô se balancear a mão. Aí eu coloco aqui, ó. Um exemplo, a gente utilizando bonecos. Que as pessoas me perguntam como é a constelação com boneco. Você, vamos dar um nome. Esse aqui é você, esse aqui é sua mãe, esse aqui é seu pai. Onde fica mais confortável para você? Olha, se conecta com você, se conecta com esse aqui. Onde fica mais confortável para você? É leve para você, para o seu corpo ficar aqui? Não, não é. Então vamos movimentar. Para onde você quer ir? Ah, eu quero ficar mais aqui. Ah, eu quero ficar aqui. Ah, meu lugar é aqui. Aqui eu fico, ó, onde ele tá. Aqui eu fico. Aqui é leve pra mim. Aqui eu quero ficar, é mais confortável. Se eu coloco você aqui, como é que você sente? Ah, gostei não. Não tô me sentindo bem aqui. Então, quando a gente... E aí eu não vou ficar dando jabá, porque aí senão eu vou pegar vocês e vou colocar... Eu vou... Dar jabá foi ótimo. Eu vou dizer pra vocês como é o processo, e aí vocês ficam com aquilo na cabeça, na hora de constelar, vai querer manipular o campo. Então, vamos calma. Então, quando você vai posicionando o boneco, o seu corpo, ele vai percebendo quando é. Não, esse lugar não é pra ele, não. O lugar dele é ali. E aí a gente vai percebendo onde essa posição é melhor pra você, onde você tá no emaranhamento. Sabe? Então, isso é uma forma da gente trabalhar com o boneco. E é interessante, porque funciona muito. Por que funciona muito a técnica com boneco? Eu amo trabalhar boneco. É uma das técnicas que eu mais gosto de trabalhar na constelação. É com boneco. Porque o boneco, ele acessa teu subconsciente. Então, o que acontece? Como a gente está muito no racional, querendo resolver a situação com a família, e aquela história está ali incomodando a gente, quando você vai posicionando o boneco, quem entra no processo é o teu inconsciente. Então, a gente tem o consciente e o inconsciente. Né? Então, o teu inconsciente, ele vai colocando os bonecos na posição daquele momento que você está vivendo, a forma como você está honrando esse campo. E aí a gente vai percebendo, nessa dinâmica com os bonecos, onde você está emaranhado. Com quem você está identificado, quem você está honrando, para quem você não quer olhar. É bem interessante. Quem você colocou no seu lugar, se você tem filhos. O lugar que seu companheiro está, será que ele está no lugar de seu companheiro? Ou você colocou esse companheiro no lugar da sua mãe? Né? Então, quando a gente começa a constelar, o seu próprio corpo, que tem todo o script dessa história todinha, você olha para aqueles bonequinhos ali e você diz, não, essa posição aqui não é a certa não. Bota assim, bota assado, e a gente vai fazendo. E claro, o constelador também vai fazendo a parte dele. Vai fazendo o movimento que ele percebe em você, e aí ele vai fazendo esse movimento com você. Isso é uma forma da gente constelar. Online, né? Então, o que acontece? Existe a movimentação com os bonecos, existe a movimentação com pessoas, no caso das constelações, com pessoas. Então, elas podem também ser online, também podem ser presenciais. Né? Tanto os bonecos também podem ser online, como podem ser presenciais. Porque não é uma sessão espírita, minha gente. É você com seu corpo, acessando o seu script, seu mapa, e aí você vai desenhando esse mapa na plataforma com os bonecos. Quando é com pessoas, não é? Aí sim, quando a gente vai fazendo esse desenho, aí a gente vai percebendo pela técnica da constelação, que é olhar as leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia, dar e receber. Aí a gente vai percebendo onde essas leis estão sendo, como é que eu posso dizer, negligenciadas ou honradas, quem está sendo honrado, desonrado, excluído, e por aí vai. Então, assim, é
é interessante isso. Quando a gente trabalha com pessoas, funciona praticamente do mesmo jeito. A gente pede para uma pessoa, não é? Ela representar, né, aqueles membros daquela família que a gente está trabalhando ali naquele momento. E aí, essas pessoas, elas se vinculam a esse sistema dessa pessoa que está sendo constelada, né? O constelado é o cliente. Ela se vincula a essa pessoa que está sendo constelada. E aí ela vai perceber no corpo dela essas dinâmicas. Porque somos todos um, minha gente. Né? Então, ocorre com muita facilidade essa percepção do campo sistêmico. Né? O campo sistêmico, ele está aí para todos nós. Nós estamos imersos num grande inconsciente coletivo. E é por esse grande inconsciente coletivo que eu, como representante, eu consigo acessar o campo sistêmico de outra família. Porque aqui em cima existe um inconsciente coletivo, existe uma grande teia que conecta todos. Então não existe misticismo no processo da constelação. É um processo fenomenológico mesmo. E quando começa a acontecer, é impressionante. Porque a gente percebe nessas dinâmicas que a solução ela chega muito rápida. E aí é esse o movimento sistêmico que a gente vai fazer, de colocar cada um no seu devido lugar, que vai trazer para o seu corpo, que lá na sua infância, durante sua vida, né, consciente, inconscientemente você absorveu do seu campo, ou você absorveu da sua ancestralidade. O seu corpo ele fica pesado, ele fica sobrecarregado, você quer fluir, ele não vai. E aí é esse movimento que a gente faz com as constelações, que vai dando consciência, colocando cada coisa no seu devido lugar, que você vai liberando esse corpo do excesso de peso e responsabilidade que ele carregou até agora, por amor a esse sistema familiar. É esse o trabalho da constelação. Liberar você, liberar seu corpo, trazendo consciência ao que foi, sem querer mexer nessa história de lá de trás. Esse poder você não tem. Os destinos, eles foram o que tinham que ser e foram como tem que ser. Esse é o script da sua família. Não há mais o que mexer lá atrás. Então você tem que estar muito disposto a olhar para isso de forma generosa com você. Para que você possa, no amor, entregar a cada um o que é seu e ficar apenas com a sua parte, que é a sua vida. Que é a sua vida. Não é? Então, assim, além de trabalhar, né, com os representantes, né, para ajudar a perceber essas dinâmicas e liberando esse corpo, a gente também utiliza as frases curativas, que a gente chama de frases sistêmicas. E existem as frases curativas para a lei do pertencimento, que a gente trabalha no campo. Existem as frases curativas para a lei da hierarquia. E existem as frases curativas para a lei do dar e receber, que é o dar e o tomar na constelação. Então, todo o processo vai ocorrendo e aí a gente vai olhando para essa dinâmica, vai olhando para esse movimento e vai intercalando isso com as frases curativas. Para poder esse corpo ele ir, respirando e se liberando desse processo. Porque a tomada de consciência na constelação, ela vai incluindo o corpo. E isso é tão lindo. Porque ela vai assim, Aí você sente que realmente você começa a entrar no fluxo da vida. Porque essas frases, elas trazem uma leveza. Elas tiram aquele peso de culpa, julgamento, sabe? Que às vezes inconscientemente a gente carrega. É bem interessante esse processo. Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Walter. Jaque. Klaus, que lindo, Klaus. Você tá por aqui ainda? Saudade, mas sempre em conexão. Beijão. Eu também, Klaus. Sinto muito sua falta. Você é um queridão. Mande notícias de você. Seba, bem-vinda. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de trazer? Que se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder responder,
eu passo para os universitários. A gente tá chegando ao fim, né? Porque eu já tô falando há mais de 1 hora antes que que o Instagram derrube de novo essa live, né? Mas é isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então estou indo. Vou encerrar por aqui a nossa conversa. E agradecer as pessoas que ficaram, né? Que vieram de novo assistir, dar a continuação do processo aqui da explicação. Claro que a gente não esgotou o tema, não é? A gente aqui, de maneira alguma, a gente consegue esgotar esse tema. Acho que cada hora que a gente olha, é como se a gente olhasse para uma faceta, né? De um tema muito amplo, muito profundo, muito curador. E que é importante para a gente, né? A gente se colocar nesse lugar de honra no nosso sistema, né? E aí a gente vai para o nosso eu observador, né? Que é a nossa consciência. E aí a gente, indo para o nosso eu observador, para a nossa consciência, a gente consegue dar outros passos. A gente consegue ir para a vida, criar a realidade que a gente quer. Tá bom? E aí a gente vai conversando por aqui, até a próxima live. Quinta-feira a gente tem mais, tá? A gente vai dar continuidade. Coloquei aí no feed o convite para vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o que a constelação mudou na minha vida. E aí, se vocês também quiserem trazer os depoimentos de vocês para a gente compartilhar aqui na live, vai ser uma alegria para mim receber vocês para esse bate-papo. Para esse café. Façam café e tragam pra gente confraternizar aqui pela manhã, pelas nossas manhãs. Quem ainda não acompanha as lives, o Café Sem Filtro é uma live que todas as manhãs, das terças e quintas, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui no Instagram, conversando sobre esse tema tão, tão lindo, tão amplo, que é a constelação sistêmica, tá? Um beijo. Um bom dia pra gente e fiquem com Deus. Bye, bye.